tem nada. Então tá. Vamos retornando. Bom, então nós temos essa integral aqui, né? Tá. Mas como nós vamos sair dela? O volume, né? Vai ser π. E aí nós vamos ter o seguinte. Então, um parênteses para y igual a 4, né? E um parênteses para x igual a, para y igual a 1. Então, tá. Então, se o meu y é 4, vai ficar menos 16 que divide 4, menos 8, vezes o ln do módulo de 4, mais 4. Menos, né, do outro lado, menos 16 sobre 1, menos 8 vezes o ln do módulo de 1, mais 1. Tá. Então, tá. Então, agora a gente vai fazer a continha. Pegar a calculadora. Então, π. 16 que divide 4, dá 4. Menos 8 vezes o ln de 4. Bom, o ln de 4, eu vou pegar a calculadora. Tá? Ln de 4 deu 1,386. Vou botar assim. Tá. Mais 4. Bom, esse 4, esse 4, né? E esse menos 4, eles vão se cancelar. Agora, aqui eu vou ficar com menos, abre e fecha, menos 16, né? Quanto é que é o logaritmo de 1? Bom, o logaritmo de 1 é 0, né? Então, esse é um valor que a gente tem que ter guardadinho na memória. Mais 1. Certo. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos terminar de fazer a continha. Então, se eu for fazer a continha, eu vou ter, né, que o volume é igual a π menos 4 mais 4, isso é 0, né? Então, vai sobrar menos 8, né? E isso vai ficar menos 8 vezes, né, 1,386, vai ficar 0,093. Mais 16, menos 1. Então, esse valor eu vou somar com 16 e tirar 1. E deu aproximadamente 3,9, 3,91. Então, eu posso dizer que o meu resultado final é... O volume é 3,91. Certo? Ok. Então, tá. Então, aqui nós finalizamos a questão. Certo? Então, o que a gente vê, né? A gente tem que ter essa interpretação de qual é o eixo, ter todo esse raciocínio algébrico e botar a mão na massa. Não tem outra alternativa. Bom. Agora, isso aqui é uma questão, né, bem interessante, uma questão teórica, bem interessante, e que ela
né, testa, né, aquilo que a gente faz no método da substituição, né? O que o método da substituição faz? Né? Ele exatamente testa isso. Então, ele dá uma premissa, né? Então, ele diz que a derivada, né, da fzinha é fzona. Tá? E ele pede para resolver a integral. Tá, então você tem aquela integral. Então, quando você tem aquela integral, né, você tem a fzona vezes a e elevado a uma fzinha. Então, tendo em vista ao que foi dado aqui, né, você quer resolver essa integral, você vai fazer uma hipótese. Né? Então, a primeira hipótese que você vai fazer, né, então, a primeira hipótese é que o U é igual a f de 5x. Essa é a primeira hipótese que você vai fazer. Ah, por quê? Ora, você tem e na f de x. Né? Então, já que você não sabe nada sobre isso aqui é horrível, o que ele fez, né? Olha para aquele expoente e né, formula uma hipótese. Pode ser que essa hipótese não dê certo. Né? A gente tem que acostumar a formular a hipótese. Formulei a primeira hipótese. Será que essa hipótese ela se sustenta? Vamos descobrir. Se U é f de x, o que eu preciso? Eu preciso saber quem é o du. Quem é o du? É a derivada da f de x. Quem é a derivada da f de x? Está na tabelinha lá, né? Então, a derivada da f de x vai ser quem? Vai ser a f zona de 5x vezes a derivada de 5x, né? A gente viu no grau A, né? Estudou derivadas. Lá e a gente tinha todo esse esquema. Nós tínhamos que trabalhar com a regra da cadeia. Fato que também vocês estudaram no cálculo 1. Tá? Ou seja, o meu du vai ser quem? Quem é a derivada de 5x? É 5f de 5x dx. Então, esse é meu du. Então, eu tenho u e eu tenho du. Então, agora eu vou pegar a minha integral e vamos ver se o u e o du se encaixam aqui dentro. Tá? Será que vai haver esse encaixe? Não sei. A gente tem que botar a mão na massa e testar. Né? Não pode ficar parado em cima, lamentando ou procurando 5.000 vídeos no YouTube. Então, o que eu sei? Né? A gente já viu que né, o U é o f de x. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Já viu que o U é o f de x. Então, agora aqui o U. A gente já sabe, né, isso aqui. Vou fazer o seguinte. Vou fazer colorido. Eu dava aula em quadro, não tinha... Eu só tinha... Olha, eu tinha que dar graças a Deus quando eu tinha 2 canetas. Agora eu posso fazer várias coisas. Né? Então, tem isso aqui. Tá. O que eu preciso para eu ter um DU? O que eu vou precisar para ter o DU? Ora, o que eu vou precisar para ter o DU? A gente vê que o meu DU é 5f de x dx. Então, se nós reorganizarmos isso aqui, tá? E aí tem aquela coisa, não precisa reescrever tudo. Vocês têm que lembrar, quem já se deu conta de como as coisas funcionam, que aqui eu detalho bastante. Mas você olhou ali, já vai, não precisa fazer um detalhezinho por detalhezinho. Tá? Então, por exemplo, eu não precisaria reescrever isso aqui, ó, para botar tudo no mesmo ladinho, né? F de U. E aí eu tenho fzão de 5x dx. Então, isto aqui, né? Isto aqui... Isto aqui é isso aqui. E o que está faltando, né? Para ser... O que está faltando aqui para eu ter um DU? Porque o meu DU, né?
Meu DU é 5Fzão de x. O que está faltando? Está faltando eu multiplicar isso por 5, né? Então, se eu chegar aqui e colocar um 5 milagroso aqui no meio, né? Assim, vezes 5, né? O que vai acontecer? Se eu botar esse vezes 5, né? Vou botar esse vezes 5 aqui, aí eu vou conseguir ter o DU, né? Porque meu DU é 5. O DU é 5. O DU é 5Fzão de 5x, dx. Então, se eu multiplicar por 5, eu vou ter, posso substituir por DU. Então, se eu multiplicar ali dentro por 5, então lá fora eu vou ter que multiplicar por 1/5. Né? Então, isso é uma consequência. Então, multipliquei lá dentro por 5 para eu poder ter o DU. Então, lá fora eu vou ter que multiplicar por 1/5. Por quê por 1/5? Né? Porque 1/5 vezes 5 dá 1. E assim eu não vou perder o balanço da integral. Ou seja, a integral vai continuar, né, tendo o mesmo valor. Eu vou estar multiplicando por 1. Né? Multiplicar por 1 não muda nada. Então, o que acontece agora? Essa integral aqui, né, é a mesma coisa que eu tenho aqui. Então, eu posso, né, substituir tudo isso, eu posso substituir o 5Fzão de x dx por DU, porque é a mesma coisa agora. Tá? Então, eu posso vir aqui e escrever o DU. E está tudo de boa. E aí eu tenho uma integração de tabela. Né? E aí eu tenho uma integração de tabela simplíssima. Né? Aí eu tenho uma integração de tabela onde agora eu vou ter isso aqui, vai ser igual a 1/5 de E na U mais C. E quem é o U? O U é o Fzão de X. É o Fzinho de X, né? Então, ficou 1/5 de E na F de 5x. Isso aqui vocês fizeram várias e várias vezes com, sei lá, com uma função, né? Sei lá, com x ao quadrado, com seno, enfim. É a mesma lógica. Só agora a gente trabalhou isso de forma genérica. É a mesma lógica, só trabalhando de forma genérica. Certo? Então, esse tipo de questão ela é bem interessante. Né? Ela pode aparecer para vocês. Semestre passado, eu não tinha banco de questões, eu coloquei esse tipo de questão. Né? Enfim. Exatamente para verificar, né, o entendimento do método da substituição. Certo? E é bem mecânico. É aquilo que a gente fez nas lives sobre o método da substituição. E aqui eu deixei tudo direitinho, bem coloridinho, um movimento, né? Para depois você né, estudar, trabalhar, sei lá, fazer o que você tiver que fazer. Bom, então tá. Salvando até aqui, vamos ver essa questão aqui. Essa questão aqui. Saímos do questionário 12, vamos para o questionário 13. No questionário 13, nós temos um sólido, né? Um sólido de revolução. Então, esse sólido, ele é gerado, então, por y tangente de x sobre 2, e ele faz... né? Ele gira em torno destas abscissas e ele vai estar, né? E a região que ele tá girando é essa aqui, né?
e ele vai girar e vai formar uma espécie de um cone. Então ele está perguntando qual é o volume. Então aqui é bem tranquilo, né? Simplesmente a gente colocar, escrever o volume, que é volume igual a π da integral de quem a quem? De 0, né, até π sobre 2. E de quem? Então vamos colocar aqui a tangente de π que divide 2. Né? Tudo isso elevado ao quadrado de x. Tá. Então, tá. Então agora vamos trabalhar isso. Apliquei ipsis literi a minha fórmula. Agora, então, nós vamos começar a trabalhar com ela. Escrever tangente ao quadrado nesse formato também é a mesma coisa que eu escrever, né? Posso fazer, né, tangente ao quadrado de x sobre 2. É a mesma, escrevemos da mesma maneira, né? Ou seja, às vezes aparece nos livros, sempre vai aparecer nesse formato, mas o que está sendo dito é isso aqui, né? E não, é x. Tangente de π sobre 2 nem existe, né? Tem que lembrar disso. Tá. Então, e agora, José, como a gente vai resolver isso? Faço ideia. Eu não tenho a menor ideia. Então, eu vou pesquisar na tabela. Quem sabe a tabela me dá uma luz, né? Então, em vez de ir para o né, YouTube tentando achar alguém que tenha resolvido, a gente vai para a tabela. Então, o que acontece? Eu já olhei para cá direto, né? Porque aqui eu tenho uma tangente ao quadrado. Se eu tenho uma tangente ao quadrado, tem 1 mais tangente ao quadrado. Ah, professor, mas é 1 mais tangente ao quadrado. Ok, então você vai escrever tangente ao quadrado θ igual a secante ao quadrado de θ menos 1, né? Passa assim para o outro lado, isolei a tangente. Ok. Tá, mas então eu posso colocar no lugar da tangente ao quadrado, secante ao quadrado θ menos 1. Mas isso vai dar um ganho para nós? Vai porque nós temos a 9, né? A tabela 9. O que diz a tabela 9? Que a integral do secante ao quadrado é tangente. Então, eu consigo resolver a integral do secante ao quadrado. Eu consigo resolver a integral do secante ao quadrado. Então, é essa a substituição. Essa é o caminho que nós vamos tratar. Então, tá. Então, o volume... Vamos botar isso de vermelho. O volume é igual a π, melhor, então, da trigonometria, vamos lá, da trigonometria, é conhecido, então aí a gente pegou, é conhecido que, né, o que a gente sabe da trigonometria? Que 1 mais tangente ao quadrado de um ângulo, né, θ, é igual a secante ao quadrado desse ângulo. Então, dessa maneira, eu posso pensar que posso reescrever, né, essa identidade, que chama-se identidade trigonométrica, como secante ao quadrado, né, de θ menos 1, certo? Muito bom. Então, tá. Então, aí, nós temos o seguinte. Eu posso reescrever aquela minha integral, considerando isso, tá? Vamos fazer V. E aí, no lugar do tangente, eu vou colocar secante. Vamos botar aqui um parênteses.
Então, secante ao quadrado, né, de θ menos 1, né, de θ não, de quem é o ângulo? O ângulo é x sobre 2, né? Meu θ é x sobre 2. Dx, né? Estamos integrando em x. Então, tem que botar na variável correta, que é x. Tá? Então, se é x sobre 2, tem que ser x sobre 2. Então, meu θ é x sobre 2. Então, tá. Ctrl C. Tá. E agora, a gente consegue resolver essa integral? Conseguimos. Como? Integral simples. O que eu tenho dentro da integral? Eu tenho uma subtração, né? Se eu tenho uma subtração dentro da integral, eu tenho a subtração de integrais, né? Então, eu tenho π, tá? A integral de 0 até π que divide 2 do secante ao quadrado de x sobre 2 dx menos π, não podemos esquecer do π porque eu estou distribuindo, né? É uma propriedade distributiva de 0 até π sobre 2 de 1 vezes dx é dx. Tá? Ok. Então, vamos adiante. Tá. Então, nós temos duas integrais para fazer, né? Então, a integral do secante, né? Então, vamos olhar para a integral da secante. Secante ao quadrado de x sobre 2. Nós vamos ir lá na tabela. Vamos lá na tabela consultar. Tá? Então, lá na tabela a gente consulta, na propriedade 9, eu tenho essa relação, né? Então, isso aqui da tabela de integração. Da tabela de integração, o que nós temos? Que a integral de secante ao quadrado de u de u é igual a tangente de u mais c. Então, tá. Então, se nós temos essa situação, a pergunta que fica é quem é o u nessa integral aqui, né? Essa aqui é um parênteses. Quem é o u na integral da secante? É o x sobre 2, né? Então, se nosso objetivo é calcular essa integral, o nosso u só pode ser o x sobre 2. Então, dessa maneira, o u vai ser o x que divide 2. Dessa forma, quem vai ser o du? 1 meio dx. Né? Então, seguindo aquela mesma lógica da integral por substituição, o que acontece? Eu vou botar sec ao quadrado de x sobre 2. Para eu ter um du, eu vou ter que multiplicar aqui dentro por quanto? Opa. Tá? Vou ter que multiplicar aqui dentro por 1 meio. Aqui tem umas questões. Dx. Então, esse 1 meio aqui, ele vem multiplicado, né, para eu poder formar, né, o meu du. Então, lá fora, eu vou multiplicar por 2, né, porque 2 vezes 1 meio é 2 vezes 1 meio é 1. Então, nós não perdemos, não modificamos a integral de forma tão decisiva, né? Então, dessa maneira, o que eu tenho? Tudo isso aqui, né, é o meu du. Né? Então, dessa forma, eu tenho 2, né, secante ao quadrado
de x sobre 2 é 1. E o meio de x é o nosso bom e velho du. Né? Então, eu coloquei no lugar de um meio de x, veio o du. E aí nós temos a integração de tabela. Se nós temos agora a integração de tabela, é só fazer a tabela. Tá? É só fazer a tabela. Ou seja, então vai ficar tangente de x sobre 2 x que divide 2 mais c. Certo? Ou melhor, vamos fazer direitinho. Tangente de u. Não vamos dar tantos passinhos assim, né? Porque pode alguém se perder na hora que eu dou meus pulinhos. Aí. Certo? Então tá. Então resolvemos a parte da integral, essa parte da integral da secante. Então vamos voltar a ela. Voltando a ela, nós temos o seguinte. Nós já sabemos que ela vale, né, é 1/2. Nós vimos ali que ela é 1/2. Não é 1/2 não, é 2 vezes, né? 2 vezes a tangente de x sobre 2 mais c. Então, já sabemos isso. Então, a partir de agora, nós vamos, então, né, continuar o cálculo de volume. Que vai ser 2 vezes tangente de x sobre 2. Isso está variando de 0 até π que divide 2. Menos, e integral de dx é x, e isso está variando de 0 até π que divide 2. Tá? Beleza. Então, dessa maneira, o que nós temos? Agora vamos resolver, né, trabalhar com esses limites. Trabalhando com esses limites, então nós vamos ter que o volume é π. Então, um parênteses para π sobre 2, um parênteses para o 0, menos o π. Ali fica π sobre 2 menos 0, né? Então vai ficar vezes π sobre 2, né? Π sobre 2 menos 0, fica só π sobre 2. Tá? Vou deixar direitinho aqui. Daqui a pouco alguém vai, né, tá no zap e não vai ver. Ai, o que ele fez ali? Tá? Então tá. 2 vezes tangente de x sobre 2, então vai ficar π sobre 2. Vou fazer o seguinte. Então, é 2 aqui, então aqui eu vou botar π que divide 2. Né? E aqui 2 vezes a tangente de 0 que divide 2. Tá. Muito bom. Então, o que eu tenho? Eu tenho π sobre 2 que divide 2. Então, o que eu sei de π sobre 2 que divide 2? Como é que eu faço essa continha? Eu mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso do denominador, né? Então, isso aqui dá
π sobre 4. Né? Então, eu mantenho essa, e aqui eu tenho 2 sobre 1, vai virar 1 sobre 2. Certo? Bom. Tá. Então, agora, fazemos o seguinte. Então, ficou π sobre 4. Então, vai ficar volume é igual a π 2 vezes a tangente de π sobre 4 menos 2 vezes a tangente de 0, né? Menos π ao quadrado que divide 2. Isso. π vezes π ao quadrado. Quanto é tangente de π sobre 4? Tangente de π sobre 4, a gente vai botar na calculadora. E nem precisaria botar na calculadora. A gente pode economizar essa pilha, né? E gastar um pouco de calorias e descobrir que tangente de π sobre 4 é 1, né? Então, a gente vai lá naquela aula de revisão de trigonometria e vai lá ver por que que é. Vocês devem ter visto isso no ensino médio ou revisado em cálculo zero, né? Em cálculo zero a gente revisa isso. Tá? Então, tangente de 1. Então, tangente de π sobre 4 é 1. Tangente de 0, também não precisa gastar a pilha da nossa calculadora. Tangente de 0 é 0. Menos π ao quadrado sobre 2. Tá. Então, no final das contas, o nosso volume final é 2π menos π ao quadrado que divide 2. Certo? É isso aí. Se vocês quiserem fazer na calculadora, né, 2π menos π ao quadrado dividido por 2. Isso dá 1,34, 1,35 aproximadamente. Não? Então, se a gente quiser... 1,34, arredondando tudo. Então, a gente revisou aqui um monte de coisa, né? A gente fez aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slides, né? Mas é bem simples, né? Só que a gente foi detalhando tudo. Na hora de fazer, não precisa detalhar assim, né, gente? Mesmo que vocês fossem fazer uma prova para me entregar, né, onde eu ia corrigir e avaliar o desenvolvimento, né, tem muita coisa aqui que vocês não precisam colocar, porque, né, eu só detalhei demais. Bom. Então tá. Pois bem. Então, continuando no questionário 13, nós temos, né, uma questão de uma área. Então, como a gente vai calcular essa área? A área vai ser calculada no intervalo de 0 a π meios. Né? Então, eu vou fazer de 0 a π sobre 2. Então, que área é essa? É uma área limitada pela curva cosseno ao quadrado, que é a curva em verde, e y igual a 1. Então, essa área aqui. Se é essa área aqui, tá? Como é que fica? É o de cima, em cima é y igual a 1, menos o que está por baixo. O que está por baixo é cosseno ao quadrado de 2x. Tá? Dx. Aí. Então, essa aqui é a integral que nós precisamos resolver. E agora, o que vamos precisar fazer isso? Bom, uma dica é ir lá na tabela da trigonometria. Né? Se a gente for lá na tabela da trigonometria, o que nós sabemos?
que eu tenho seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ, isso aqui é igual a 1. Então, eu posso isolar o seno mandando o cosseno para o outro lado. Mas se ele for para o outro lado, ele é negativo. Posso fazer isso. Então, da trigonometria, se conhece esse resultado. Então, se eu tenho cosseno de 2x, então, o que nós podemos concluir? Que cosseno, né, que 1 menos cosseno de 2, cosseno ao quadrado, né, de 2x é igual a quanto? É igual ao seno ao quadrado de 2x, né? Porque não muda o ângulo, né? 2x. Então, nós podemos reescrever essa integral, né? Podemos reescrever essa integral da seguinte maneira. A área vai ser quanto? Vai ser a integral de 0 até π por 2 de quem? Do seno ao quadrado de 2x dx. E aí, então, a gente pode resolver a integral. Para resolver essa integral, a gente vai precisar ir lá na tabela de identidades trigonométricas e assim por diante. Então, enquanto a gente faz o nosso intervalo, né, fica de exercício, então, para vocês resolver essa integral, que na hora de voltarmos do intervalo, né, às 21h20, né, então, eu termino de resolver esse problema, certo? Então tá, pessoal. Então até daqui a pouquinho, daqui a 20 minutinhos, estamos de volta para finalizar.